Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente tenta comentar o que aconteceu no Brasil e do mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Hoje as notícias são, primeiro, que estão tentando impugnar a candidatura do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo e outras atualizações também da corrida da Prefeitura de lá. Depois, o fato que o Elon Musk está tirando o escritório do Twitter no Brasil e o que isso significa para o futuro da rede social no Brasil, até da democracia brasileira. O possível colapso fiscal do governo federal brasileiro, que foi apontado por um diretor da instituição financeira independente do Senado brasileiro. E, por último, o concurso nacional unificado, que é um concurso unificado para diferentes cargos públicos que aconteceu nesse final de semana no Brasil. E o que essa cultura de concurseiro e etc. significa tanto para a economia quanto para a cultura e para a sociedade brasileira como um todo. Mas enfim, vamos lá. Começando pela notícia mais importante, que é, cara, estão tentando impedir o Pablo Marçal de sequer se candidatar à Prefeitura de São Paulo? Pode parecer esquisito num primeiro momento, né? Mas a campanha do Pablo Marçal está tendo um êxito absurdo nas redes sociais. Isso está, enfim, tá gerando um movimento mesmo dentro da cidade de São Paulo, que é bem disruptivo, assim, em termos dos principais grupos políticos, né? Então a gente tem a esquerda mais histórica, tem o Nunes, tem a galera do o Nunes, que é mais da galera do establishment de direita, tem o pessoal do PSDB, que é super antigo, que está colado com o Datena. O Marçal chegou com uma proposta bem nova, e eu diria disruptiva, né? Então, como nenhuma campanha tinha anticorpos para o que o Pablo Marçal estava pretendendo fazer, ele acabou que estava tendo um êxito muito grande. Então, o Marçal não estava com propostas nos primeiros debates, agora ele até divulgou a dele, então a gente também tem que dar esse crédito para ele, né? Agora já foi tornado público o compromisso dele com a cidade de São Paulo. E outra coisa que ficou evidente também é que o Pablo Marçal tem a capacidade de lucrar, né? A imagem dele nos debates, ela sai super mega valorizada. Diferente dos outros candidatos que não tem uma presença digital tão forte. Então, eu até trouxe aqui uns números só para vocês terem noção do impacto. O Pablo Marçal, dos cortes decorrentes daquele primeiro debate da Band, ele conseguiu gerar 825 milhões de visualizações. Que é um número bizarro, né? A gente que mexe com o YouTube tem noção. Isso é tipo. Cara, isso é ridículo. 825 milhões de visualizações em, tipo, um mês, cara, é muito... Pra ter uma noção, é, tipo, 20 vezes mais do que o Felipe Neto gera, assim, no YouTube dele. Então é realmente uma coisa bizarra. O Pablo Marçal, ele tinha uma presença digital já grande, ele tinha cerca de 10 milhões de seguidores no Instagram, mas mesmo assim, isso é cara, é um impacto muito, muito absurdo, assim. Talvez ele seja a pessoa que tá gerando mais view na rede social no Brasil inteiro por, tipo, 5 vezes, assim, eu diria. A larga margem. Então, 500 milhões só no TikTok e mais 315 milhões só de shorts no YouTube. Tipo assim, bizarro, né? 300 milhões de views no YouTube. Foi o que eu falei, 10 vezes mais do que o Felipe Neto pega, entendeu? Num tempo muito mais curto, né? Então Exato. isso é tipo do debate da Band pra cá. Então ficou bem óbvio que as estratégias do Pablo Marçal de capitalizar através da polêmica, né? Nos debates e tal, uma postura mais confrontiva do que propositiva, estava funcionando extremamente bem. Então estava gerando até um movimento na sociedade mesmo de pessoas de... O negócio do faz o M acabou pegando, né? Uma coisa que ninguém Não, o imaginava. Pablo Marçal deu sorte que ele já tem um emojizinho, né? Tem um emoji do M. O Lula não tinha isso, era só o símbolo da mão. Exato. Por mais que eu prefiro o símbolo da mão do Lula, é mais natural de fazer do que essa porcaria aqui de... Não, isso é terrível, né? Exato. Seu ombro fica numa posição esquisita. Mas enfim. Então, isso... Enfim, os outros candidatos só não estavam preparados para isso. Eu até tranquilizaria, né, em termos de campanha, assim, os candidatos mais tradicionais, porque o impacto da internet diante da televisão e de outros meios de comunicação ainda é bem restrito no Brasil. Isso ficou bem claro agora nas Olimpíadas, porque, enfim, o ápice de audiência, assim, que, por exemplo, a alternativa digital para a transmissão olímpica teve em relação à transmissão da Globo foi um delta, assim, muito grande. Entendeu? Exato. Então, eu tranquilizaria eles nesse sentido, mas de qualquer enfim, forma... estão tentando impugnar ele. Exato, estão tentando impugnar o Pablo Marçal. E a denúncia partiu do PSB, que é o Pra quem partido... não sabe, impugnar uma candidatura é basicamente decretar judicialmente que ela tem que acabar, entendeu? Então, estão processando o Marçal para que a candidatura dele seja interrompida pela justiça. No caso, a denúncia é até mais grave, então ele teria a cassação de direitos políticos, teria o dever de se retratar, o dever de compensar a sociedade de alguma outra forma, enfim. Seria a punição mais extensa possível, né? Então, a denúncia que partiu do partido da Tabata Amaral começou com a suspeita de abuso do poder econômico, né? Então, o Pablo Marçal, um candidato extremamente rico, a performance dele nas redes sociais estava
tremendamente assim, superior ao dos demais candidatos. E não me leve a mal, a campanha da Tabata também tem dinheiro forte por detrás, dinheiro do setor privado e tem envolvimento de muita gente intelectualizada. Então, o elo que foi feito o Pablo Marçal, de fato, isso é sabido, ele remunera pessoas que produzem cortes para ele. Então, tem o famoso lá, o célebre Discord, cortes do Pablo Marçal, onde um monte de garotos entram assim e tentam fazer a vida monetizando esses cortes. Então, lá tem as competições, onde os primeiros colocados, né, as pessoas que conseguem gerar um resultado melhor de views, recebem prêmio em dinheiro. Exato, então para quem não sabe, quando você faz um corte de um podcast, uma coisa assim, e você bota no YouTube ou no TikTok, cara, se você pegar milhões de visualizações, vai pingar uma grana para você, entendeu? Então, não é muito dinheiro, o próprio vídeo longo do YouTube já dá relativamente pouco dinheiro, os cortes dão menos ainda. Agora, se você consegue dezenas de milhões de visualizações, que talvez alguns caras dos cortes do Pablo Marçal estavam conseguindo, cara, isso vai dar provavelmente alguns milhares de reais, assim. Não, e ele fazia vários concursos que valiam R$ 500 por dia, assim. Então, ele colocava um trecho, quem conseguisse viralizar melhor, já ganhava R$ 500. Isso gera até tem uma relação econômica, né, entre as duas partes, assim, tudo bem, e você é uma coisa irregular, né, eu duvido que esses ganhos desses garotos sejam declarados, eu não sei como é que contabilmente as empresas do Pablo Marçal também contabilizam esse valor que é destinado para um Discord, onde faz pix para um bando de gente aleatória, Sim. Mas é que o fato pela lei eleitoral, a gente vai até colocar um link do Ministério Público Federal explicando mais ou menos os critérios de campanha, assim, de propaganda, né? O que pode e o que não pode. Você não pode fazer qualquer coisa. Então, desde 2009, pelo menos, é proibido você pagar por um CPF fazer uma divulgação de um candidato na internet. Entendeu? Então, isso está claro na lei. Ou seja, o que o Pablo Marçal estava fazendo ele tinha a estratégia antiga dele de fazer corte para gerar engajamento para os cursos dele, para ele como figura pública de rede social, que era botar um bando de moleque para fazer corte e remunerar eles. O que tudo bem, é uma estratégia famosa até, se não me engano, o Flow Podcast, que foi o maior podcast do Brasil por muito tempo, ele é a maior rede de podcast, fez isso por muitos anos e com muito êxito. No exterior tem umas figuras tipo Andrew Tate que fizeram os esquemas até mais elaborados de remunerar gente que fazia corte. Então o Pablo Marçal estava fazendo ali um 442 de você ser uma figura midiática, só que para você vender curso isso é permitido. Agora, para você promover uma campanha eleitoral é ilegal, né? Exato. Então, não é que você não pode usar tráfego pago para campanha eleitoral, isso já é admitido, mas tem que ser feito através de um CNPJ registrado dentro da campanha, como doador, ou então própria pessoa física ou o partido também que tem um CNPJ. O CPF não pode fazer isso. Então, cara, a campanha do Marçal, enfim, eu acho que isso foi um descuido jurídico, assim, de fato, porque eu acho que ele vai ter, para mim começa a parecer provável que vai rolar a impugnação dele, tá? Porque isso é um descuido muito grande, é uma coisa muito grave. Ele claramente obteve uma vantagem em cima dos outros candidatos, rápido, se manifestou muito rápido, né? Então ele estourou nas pesquisas. Eu acho que vai ser difícil ele se desviar disso. Qual foi a linha de defesa adotada lá todo partido também tem que ter um advogado para a lei eleitoral, né? Qual foi a linha de defesa do PRTB, que é um micro partido, então não imagino que seja um advogado assim também. Não, exato. Essas coisas partidárias dificilmente são muito meritocráticas, né? Exato. Então provavelmente esse advogado aí é amigo do cacique, sei lá o quê, entendeu? Não é Só dele não ter advertido antes da parada acontecer, para mim já é muito estranho. Não sei se a intenção era trapacear, mas a linha de defesa do advogado do PRTB é que isso não aconteceu a partir do início da corrida eleitoral. Então, se você também não sabe, as eleições elas são divididas em um período que é não eleitoral, um período pré-eleitoral e o período eleitoral de fato, que começou agora, domingo. Exato. Né? Então, coisas como o número que você vai usar para pessoas votarem, você não pode divulgar antes do período eleitoral começar, entendeu? Você não pode falar coisas como vote em mim, sabe? Tanto que, em geral, nesse período pré-campanha, você não refere as pessoas como candidatos, você refere a pré-candidato, entendeu? Exato. Então, cara, a denúncia... Então, a defesa foi que o Pablo Marçal interrompeu esse tipo de prática quando chegou sábado ou domingo, que foi quando começou. Então, no final de semana agora. E ele poderia fazer isso no período pré-eleitoral. Vamos ver. É uma denúncia extremamente grave para a campanha. O Pablo Marçal já se pronunciou sobre isso, dizendo que é uma última tentativa desesperada da esquerda para embargar a única oportunidade de mudança que tem na cidade de São Paulo. É o que ele obviamente falaria, né? Exato. Tipo,
Quando o Lula se tornou inelegível, era isso, era a última oportunidade dos fascistas de impedirem o Lula. Exato. Bolsonaro se tornou inelegível, é a última oportunidade dos comunistas de impedirem o Bolsonaro. Agora o Pablo Marçal tá correndo risco aí de ter a candidatura dele impugnada, ele vai falar o óbvio, né? Exato. Então, o discurso caiu como uma luva, mas vamos acompanhar, né? Porque a denúncia foi aceita pelo juiz e vai iniciar um processo investigativo de apuração dentro da Justiça Eleitoral. Isso não é um processo que é necessariamente rápido, geralmente, né, demora um pouquinho, mas vamos ver. Enfim, a candidatura do Pablo Marçal agora já está, eu acredito, por um fio, assim. Eu acho que é muito pertinente a denúncia. Sem entrar no mérito, se você gosta do Marçal, se você vai votar nele, mas é muito complicado. O engraçado é que, ao mesmo tempo, também rolou uma denúncia contra o Boulos. E isso era uma coisa que também já estava relativamente prevista, porque antes de até mesmo do Boulos ser registrado, né, como candidato do PT para a cidade de São Paulo, ele está pelo PSOL, mas ele é o candidato do PT. Uhum. Antes mesmo disso acontecer, o Lula estava pedindo voto para ele, pediu voto para ele em algumas situações diferentes. Uma mais famosa que repercutiu mais foi na inauguração de um conjunto habitacional, do Minha Casa Minha Vida, onde ele falou, o Boulos é nosso candidato, vocês têm que votar nele, etc. Sim. Isso também não é admitido, né? Exato, foi o que eu falei. No período pré-eleitoral você não pode pedir votos nominalmente. Exatamente. Então o Lula, num descuido, né? Eu acho até. O Lula tá ficando meio velho e tal. Ele tá ficando meio gagazinho, assim, ele tá dando os sinais, né? E ele acabou se comprometendo o Boulos nesse momento aí. Só que, diferente da candidatura do Marçal, e aí, cara, quem for marçalista vai ficar extremamente revoltado agora. Mas o juiz já negou a denúncia de cara, assim. E foi uma denúncia feita por vários deputados, vários membros do PL, do MDB, então foi uma coisa simultânea, era uma coisa que eu imagino que já era um risco esperado dentro da campanha do Boulos, assim, então... Mas enfim, o juiz negou, e eu achei a alegação dele um tanto complicada, um dano irreversível ao processo democrático nessa decisão. De certa forma, existiria um dano irreversível ao processo democrático também de tirar o nome do Marçal, né? Eu não sei porque... Eu acho que essa não é a melhor... Eu acho que a justificativa do juiz não é boa, mas, de fato, a denúncia do Marçal é mais grave. Sim, né? Então, verdade verdadeira muitas pessoas vão falar, mas o Boulos, ele tá sendo permitido concorrer quando ele cometeu o mesmo crime do Marçal. Só que não é exatamente o caso, entendeu? Exato. Porque não foi o Boulos falando pro Lula fazer isso. E se isso se tornasse um precedente, que, cara, qualquer pessoa associada a você pediu o voto antes da eleição, você imediatamente impugna, seria uma coisa muito extrema, seria meio draconiano, assim, quer dizer que antes do período eleitoral, qualquer mancadinha que alguém pediu o voto, esquece, você não vai mais ser candidato. Exato, e também o benefício que, assim, a vantagem que o Boulos auferiu desse discurso do Lula, assim, é mínimo, né? É uma coisa que deve ser, minúscula, assim, no contexto geral da campanha dele, de ser o candidato mesmo do cara, entendeu? Então, e realmente, ele tem um percentual de votos mais do que o dobro do Marçal, né? Então... ia ser uma tragédia, assim, processo democrático mesmo em São Paulo. Não estou dizendo que o Pablo Marçal sair também não ia tirar o índice de representatividade dessa eleição, né? Pensando em democracia em termos absolutos, você pode abominar o Pablo Marçal, você pode amar o Pablo Marçal, mas ele é votável, ele representa anseios legítimos da população. Muita gente quer votar nele. Exato, muita gente, cada vez mais. Então... assim, 2 pesos, 2 medidas? Nem tanto, sabe? Não seria a leitura que eu faria. Mas, enfim, a verdade é que o sistema, de alguma forma, né, os candidatos mais estabelecidos, mais estruturados, menos disruptivos, já estão também se organizando para ter mecanismos de defesa contra a campanha do Marçal, né? Eles não iam ficar atônitos enquanto o cara atropela todo mundo, lacra em cima de todo mundo e vai ganhando terreno em São Paulo e ganha a eleição como ele de fato quer, né? Então, o que eu acho engraçado que isso veio da Tabata também, e não do Boulos. Qual é a minha leitura disso? Cara, pro Boulos, o Pablo Marçal, ele é uma dádiva, entendeu? O Paulo, por mais que o Pablo Marçal fique falando isso, tipo, Boulos, você ia ser prefeito, você só não esperava que esse cara ia aparecer no seu caminho, tipo, isso não é verdade. O segundo turno Boulos contra Marçal é muito melhor pro Boulos do que um segundo turno Boulos contra Nunes, entendeu? É verdade. Então... talvez isso tenha vindo da campanha da Tabata, porque a Tabata é uma pessoa que está genuinamente preocupada na possibilidade do Marçal se eleger. Então, o Boulos, ele falou, cara, ele vindo no segundo turno, a nossa chance aumenta. Pois é, exato. Perfeito, professor. E outra coisa também que eu tenho para dizer se o Pablo Marçal não tiver a campanha dele impugnada, eu diria que isso dá uma fortalecida maior ainda nele, entendeu? Porque ele consegue botar mais um discurso demagógico, que nem é tão demagógico, né? De certa forma é um pouco legítimo, mas ele tem mais uma pauta dessa
pra ele falar que, tipo, eu sou o candidato de fora, entendeu? Tipo, olha só, o sistema inteiro se arraigou pra impedir que eu me candidate. Que é uma coisa que ele tá falando desde o começo. Então, o que motivou o que supostamente motivou o Pablo Marçal a se candidatar é o fato de que o Kim Kataguiri não poderia se candidatar e principalmente o Ricardo Salles não poderia se candidatar, e aí acabou sobrando para a direita o Nunes, que o Pablo Marçal não considera como um cara verdadeiramente conservador e bolsonarista e etc, entendeu? Então, ele desde o começo estava falando, cara, armaram para que o candidato da direita não fosse verdadeiramente direita, ao mesmo tempo fizeram uma armação maior ainda para que o Boulos se elegesse, que são dois discursos meio incoerentes, mas tudo bem. Então ele fica nesse papo de tipo, cara, tem um conluio político, é tudo armação, blá blá blá, e isso fortalece esse discurso dele. Até que ponto isso realmente vai ter um impacto concreto? Cara, não sei se vai ter um mega impacto, talvez tenha algumas pessoas que tentem falar, tipo, não, agora ele vai se eleger de qualquer maneira, só que dificilmente esse tipo de coisa elege um candidato. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente viu agora, teve uma tentativa de assassinato ao Donald Trump. Isso fez com que a eleição fosse ganha? Não, absolutamente não. Tanto que agora ele está empatado com a Kamala Harris em tudo. Mas é um desenvolver interessante, assim. Eu fico imaginando no cenário onde o Pablo Marçal de fato é impugnado, isso se acontecer, vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas, entendeu? Cara, parcela das pessoas que compraram o discurso dele vão ser radicalizadas, entendeu? Elas, numa briga de narrativas, né, tem uma narrativa mais ortodoxa, que é, cara, é o processo legal, entendeu? Eleições têm regras, você não pode sair atropelando tudo, né, fazendo da forma como você quiser. Você tem que jogar pelo livro, senão é um jogo injusto, né? Os outros candidatos não estão fazendo isso que você está fazendo e por isso você está ganhando. Mas vai ter uma ala que realmente vai comprar esse discurso meio conspiracionista do Marçal, né, de que existe um grande conluio de forças para garantir que São Paulo vai ser governado por um candidato ou de esquerda radical, que é o Boulos, ou também esse termo que eu odeio, um socialista fabiano, né, tipo, um socialista escondido. Então eu fico pensando... Seria o Nunes, o que não é verdade, tá? Não, não é um socialista fabiano. Isso não é verdade, mas essa narrativa é forte, entendeu? Sim. De qualquer forma, o Marçal tem 15% da cidade comprando. Então eu fico pensando, cara, essa impugnação deles não gera mais radicalismo, assim, mais gente que... E não seria só impugnação, também seria ele se tornar cassação de direito dos direitos eleitorais dele por 8 anos, entendeu? Então ele também ia... Caraca. Então ele também ia ficar afastado do processo político por um tempão, sabe? Entendi. É um crime de alta gravidade. Então eu não sei, eu não gosto nem de imaginar o cenário onde isso realmente acontece, sabe? Eu acho que a solução melhor para o processo democrático é sancionar o Pablo Marçal de alguma forma. Pode ser econômica, pode ser, enfim, afastar ele de algum debate. Eu não sei qual o espectro de punições que um juiz eleitoral pode dar, mas eu espero que ele não seja afastado do processo democrático. Pareceria duro demais também. O que eu tava falando seria duro demais afastar o Boulos por causa do negócio do Lula. No caso do Boulos seria extremo, seria bizarro. No caso do Pablo Marçal, também seria duro demais, entendeu? Eu fico preocupado com a repercussão social da coisa. Talvez até fosse justo. Porque, cara, realmente, 800 milhões de visualizações, 865, sei lá, é ridículo, é bizarro, é uma coisa sem precedentes. Mas, ao mesmo tempo também, eu entendo que superar o Pablo Marçal dentro do processo democrático é 10 vezes superior a superar ele dentro de uma guerra judicial, de uma forma que a massa, né, o grupo maior assim, de pessoas, vai considerar ilegítimo. Não, vai sentir contrariada. Exato. Então, exato, o que a gente vê no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, cada vez mais está se judicializando coisas políticas. Então o Brasil já faz isso há muito tempo, mas tem ficado cada vez mais presente. A próxima notícia, inclusive, é sobre isso. E aí está acontecendo nos Estados Unidos também. E é tipo, cara, se as pessoas não têm um meio democrático para ventilar as frustrações delas, você acaba empurrando elas a fazerem coisas mais radicais, entendeu? Porque essa é a vantagem da democracia, que é tipo, cara, você tá puto, você tá muito insatisfeito, você acha que tudo tem que acabar, pelo menos de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, você tem uma chance de eleger uma pessoa que vai te representar ali. Agora, se a pessoa que você quer eleger, ela tá sendo barrada por meios que não são democráticos, o que você, como cidadão comum, pode fazer? Porque você não vai virar juiz. Não. Mesmo se você virasse juiz, assim, você vai ser um juiz e você não vai estar no STF, entendeu? Então, tipo, você não vai ter impacto verdadeiro. Então, a democracia é um método muito bom para garantir que insatisfações sociais não tomem proporções violentas ou proporções criminosas, esse tipo de coisa. Então, eu concordo com você que mesmo
sendo juridicamente adequado ele ser impugnado, para a sociedade brasileira seria uma coisa ruim. O ideal seria você derrotar o Pablo Marçal na democracia mesmo. Entendeu? Óbvio, pelo voto. Eu não acho que ele tem condição real de ganhar, entendeu? Eu também acho que é improvável que ele ganhe. O discurso dele só é radical demais para ser o discurso favorito, entendeu? No segundo turno, ele é fraco contra a maior parte dos candidatos. Assim, eu acho que ele não ganha de nenhum, inclusive. Não, e ele também, a chance dele ir no segundo turno ainda... A chance dele é baixa, sabe? O Nunes ainda tá muito na frente. Muito na frente. E outra coisa também que pode acabar afetando o desempenho eleitoral do Pablo Marçal, fora o boicote nos debates, fora também o inquérito judicial lá que foi aberto, é que também alguém fez um alinhamento ali dentro da família do Bolsonaro e a situação confusa que estava posta para o município de São Paulo foi revertida. Então, tava aquela coisa do Bolsonaro dava algumas manifestações que davam a entender que ele tinha alguma admiração ou simpatia ele falou, ele fala muito bem, ele é muito inteligente, sei lá o quê. Então, rolava ali uma... E ao mesmo tempo ele falou que o Nunes não era o candidato perfeito, né? Então tava dando a entender que, talvez o Bolsonaro goste mais do Marçal do que o do Nunes, o que é provável. No âmago mais profundo do Bolsonaro como pessoa física, provavelmente é o caso. Porque a questão é que o que está funcionando para o Marçal é um Bolsonaro a quarta potência, assim, né? Então, sim. O discurso é parecido também e, de fato, o Nunes é um candidato que é bem pouco compatível com o bolsonarismo. Exato. Se você pode colocar assim como um movimento político. Então, aquelas pautas mais morais, conservadoras, só não existem no governo. O que o Tarcísio e os outros caciques de São Paulo estavam falando era que, cara, na capital especificamente, você jogar muito à direita é ruim, entendeu? Porque, cara, o estado de São Paulo é um estado bem conservador, mas é por causa do interior. A cidade em si é uma cidade bem mais de esquerda, tanto que você vê o Boulos com chance, não é uma chance alta, mas ele tem uma chance real de se eleger, né? Todo grande centro urbano acaba caindo muito para a direita, para a esquerda, né? Por exemplo, o estado de São Paulo, o Bolsonaro ganhou tranquilamente, mas na cidade de São Paulo, o Lula saiu na frente na eleição, né? Então, o cálculo feito por aliados do Bolsonaro, inclusive o Tarcísio, era deixa o Nunes, porque o Nunes é mais moderado, e ele vai ter o apoio nominal do Bolsonaro, mas ele não vai ficar batendo na tecla do Bolsonaro. Exato. E aí o Pablo Marçal chegou falando, tipo, precisa de alguém batendo na tecla do Bolsonaro o tempo inteiro. Exato, então, tipo, o Bolsonaro reiterando o apoio dele ao Nunes é ruim pro Marçal, né? Eu acho também que a candidatura do Marçal não tem, assim, é possível que ele chegue no segundo turno, eu acho muito difícil. São Paulo, o pessoal falou bem, é uma cidade que tem um perfil meio de esquerda, assim, progressista, como todo grande centro urbano, e eu acho que uma cidade tem escolarização muito alta. Então, discursos que são muito apelativos, muito massificados, eles não penetram no núcleo ali econômico da cidade. A campanha do Marçal provavelmente está mais forte na periferia do que entre os setores mais escolarizados, a galera Faria Lima, os bairros lá mais tradicionais, etc. Exato. Então, o Nunes está fazendo o caminho eleitoral ortodoxo, tradicional, pragmático, e o Pablo Marçal tá vindo por de fora com a approach Bolsonaro, loucura, entendeu? Sim. Como fingindo que é 2018 ainda. E tá funcionando, de certa forma. Então, é isso, rolou um alinhamento ali dentro da família Bolsonaro, né? O Carlos deve ter puxado a orelha do pai dele, de forma a também induzir o Jair a entrar na narrativa anti-Marçal, né? Que é um mentiroso, é um coach... você quase matou 32 pessoas na expedição na montanha. Sim. E outra coisa também que vale a pena comentar do caso do Marçal é que uma coisa muito parecida já aconteceu com o Silvio Santos, né? Então, o Silvio Santos que morreu agora, descanse em paz, Silvio Deus Santos, o tem né? em bom lugar. Ele foi candidato à presidência, se não me engano, foi em 89 ou foi... Foi, logo na redemocratização. Exato. Ele ia se lançar candidato à presidência, só que a candidatura dele foi impugnada, em grande parte movido por abuso do poder econômico, o fato que ele já estava fazendo campanha à presidência na rede emissora que ele era dono muito antes, etc. E, como você, estudante da história do Brasil, sabe, ele não foi candidato em 89, então ele de fato foi impugnado. O Silvio Santos, sem dúvida, teria uma chance boa de se eleger na época. E, segundo as mais línguas, isso foi uma das coisas que lançou a carreira do Eduardo Cunha, né? Exato. Então as pessoas... já boatos, né? Nada que seja definitivamente confirmado, mas que a pessoa que conduziu o processo, a investigação e tal, quem fez a denúncia, foi o Eduardo Cunha, né? Que é um deputado famoso, né? Responsável pelo impeachment da Dilma, e que ele estava a serviço do Collor nesse trabalho, e ele foi compensado com a presidência da Telerge, que é a antiga empresa de telefonia estatal do estado aqui do Rio de Janeiro, né? Que era uma terrivelmente administrada, e através de algumas negociatas ali dentro da Telerge, o Eduardo Cunha
conseguiu acumular capital suficiente para lançar sua carreira política e aí se tornar um deputado federal consagrado, né? De vários mandatos e de atuação relevante. Diga o que você quiser dizer sobre o Eduardo Cunha, mas Exato. ele é um cara que tem história, né, dentro da Câmara. Exato. E aí, cara, isso é pra sociedade, assim como um todo do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo, é bem interessante ver. Cara, em 89, eles estavam impugnando o cara por abuso de poder econômico porque ele tinha uma emissora de televisão. Beleza, o Silvio Santos, sem dúvida, em 89 era maior do que o Pablo Marçal é hoje. Com certeza. Tanto que ele estava se lançando na presidência, mas, o cara... Silvio Santos era maior nos últimos dias de vida dele, que é maior do que o Pablo Marçal hoje também. Mas, cara, agora, o abuso de poder econômico midiático é o cara ser um influencer, entendeu? É o cara ter 10 milhões no Instagram, ele ter um esquadrão de choque de meninos no Discord fazendo corte dele. Tipo, mostra como que o paradigma da mídia mudou nos últimos 30 anos e a gente acredita, não só acredita como tá apostando, que vai continuar mudando aí pros próximos anos e décadas, né? Inclusive, a janela de oportunidade, a gente tem um servidor no Discord também. A gente não remunera ninguém para ficar postando corte, mas enfim, a gente troca ideia lá. Exato. Aproveita aí e é isso. Mas é isso. Sobre o Pablo Marçal, eu diria que essas são as notícias. Agora, a gente falou do juiz no último episódio. Tem mais notícia de juiz, sempre vai ter, né? Essa, inclusive, foi uma notícia jurídica. Bem-vindo ao século XXI, século do governo dos juízes. O que aconteceu foi que o Elon Musk, que é o dono do X, do Twitter, ele resolveu tirar o escritório do X do Brasil. Por quê? Porque, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal, né, liderado por um juiz que não tem cabelo, estava mandando ordens... Quer dizer, não é quer dizer, ele literalmente é o presidente agora, né? Creio que... Não, é o Barroso. É o Barroso. Mas que seja, não importa liderado nesses processos, né? Tava pedindo pro X tirar várias postagens de forma secreta, então... dava uma ordem judicial que falava que não podia expor aquela ordem judicial e era para remover, não era para remover, tipo, para mostrar para as pessoas aqui. Foi um pedido da justiça que esse post fosse tirado do ar, mas para remover como se simplesmente tivesse violado as diretrizes da comunidade, sabe? Fazer parecer uma coisa orgânica do Twitter e tudo mais. O Elon Musk, ele não estava cumprindo essas ordens, a empresa como um todo não estava cumprindo essas ordens, estava mantendo no ar, e aí estava acumulando ordem judicial, multa. O Twitter no Brasil só não estava fazendo nada. E o que aconteceu foi que o de Moraes, ele determinou que os diretores do Twitter no Brasil fossem removidos dos cargos e possivelmente até chegarem a ser eventualmente presos, entendeu? Cara, por contempt of court, né? Como é que se fala isso em português? não sei, cara. É você tá desrespeitando o processo judicial, entendeu? E aí o que o Elon Musk resolveu fazer foi tipo, cara, fecha o escritório do X no Brasil. Infelizmente, quem trabalha pra gente não trabalha mais. Eu imagino que algumas pessoas ele pode até estar reaproveitando, levando lá para os Estados Unidos. E o que acontece é que a rede social vai continuar existindo no Brasil, então eu sei que tem algumas pessoas preocupadas se, isso quer dizer que o Twitter vai acabar. Por enquanto, não. Se o Twitter acabar no Brasil, não vai ser por causa do Elon Musk, vai ser por causa da justiça. E é isso, né? Então, pro Twitter, ele fica prejudicado de gerar receita no Brasil, porque uma das coisas que o escritório tinha era uma equipe de marketing para levantar propaganda e tal. Então, essas propagandas que você vê no Twitter, né, que é principalmente coisa do jogo do Tigrinho, talvez seja prejudicado, que eu acho uma coisa boa até. Mas o Twitter vai continuar funcionando e essa batalha vai ser travada ainda no futuro, né? Então, por exemplo, o que pode acontecer é o Supremo Tribunal Federal continuar mandando multa, continuar mandando ordem judicial, ficar uma coisa muito cabulosa, de impossível de pagar e ficar muito o Twitter meio que claramente evadindo a justiça brasileira, por mais que o que a justiça brasileira esteja fazendo não seja seguir a lei propriamente dito, em certa instância você é uma empresa, você tem que seguir o que o judiciário manda, né? E aí o que o Twitter acaba só sendo fechado, né? Tem uma exigência legal de que empresas de tecnologia têm que ter sedes no Brasil também, né? Se elas quiserem operar para um público brasileiro. Então, o fechamento do escritório do Twitter no Brasil é complicado em termos de se a viabilidade da operação do serviço continuar aqui dentro do Brasil é possível, né? Talvez o CNPJ não esteja mais vigente. Como é que você recebe sem CNPJ, entendeu? Exato. Então, provavelmente problemas administrativos dentro da sede do X no Brasil, né? Sim. O que a gente imagina. E, cara, partindo de uma decisão, honestamente, extremamente complicada, assim, difícil de embasar, o afastamento da diretoria, tipo... Isso não é nem a condenação, né? Exato. Isso é uma liminar, assim, é uma coisa, tipo, expedita, sabe? Faça isso imediatamente, sabe? Exato. Tudo bem, a gente está lidando com a instância máxima de justiça,
o STF é entendido, né, compreendido como guardião da Constituição. Então, o zelo dos valores constitucionais, ele é travado. O teto da coisa é literalmente o Supremo Tribunal Federal. Então, a palavra do juiz é a palavra da lei, né? Literalmente. Só que vai ficando cada vez mais difícil acreditar nisso, porque esse tipo de decisão de determinar judicialmente o afastamento de um diretor, isso é bizarro, Exato, entendeu? sendo que não é nem por má administração da empresa, né? O meu entendimento é que esse tipo de coisa faria sentido se um diretor estivesse fraudando a empresa e tirando o valor dos acionistas. Só que o único acionista, o Twitter só tem um acionista, que é o Elon Musk, ele claramente é a favor disso, o diretor não está prejudicando o acionista de nenhuma forma evidente, tipo, cara, como assim, entendeu? Não está cometendo nenhuma fraude. Exato, tipo, a concepção, assim, o direito à propriedade privada foi flexibilizado ao extremo, assim, em favor da dureza das leis, né? O ministro responsável por essa decisão, ele é notoriamente uma pessoa, um cão de guarda, né? Ele é um Rottweiler, assim, que tá tentando acabar com uma vertente, assim, um tipo de discurso político, né? Uma narrativa que nasceu, que está presente dentro do Brasil, ao preço que for necessário. O concernimento dele pelo princípio democrático mais amplo, né? Tipo, se as pessoas acreditam, existe uma presunção de que pode ser verdade, né? Então isso já foi para a janela há muito tempo, assim. Então, Exato. E aí, cara, como se relaciona com o resto do mundo, né? O Elon Musk, ele tá tendo várias brigas com relação à atuação do Twitter em vários países e lugares diferentes. Então, tá tendo essa no Brasil, que o Elon Musk pessoalmente tá fazendo questão de mostrar, deixar bem clara. O Elon Musk, ele tá tendo problema na Inglaterra também, porque a gente noticiou, tem o nosso vídeo que é caos na Inglaterra, se você não viu, vê lá. A Inglaterra tá tendo vários problemas com relação a protestos contra a imigração e etc. E o Twitter tá sendo indicado como sendo um veículo para espalhar desinformação, um veículo para extremismo político, para discurso de ódio, etc. E o Elon Musk, ele tá brigando, ele tá falando, tipo, cara, a Inglaterra tá caminhando por um caminho extremamente autoritário, etc. Então ele vai ter possíveis problemas na Inglaterra. Além disso, na União Europeia, ele também está ameaçado de parar de operar. Então, uma coisa que seria bizarra seria se todos esses países bloqueassem o Twitter ia virar uma plataforma exclusivamente americana e, pior, ficaria meio que escancarado como que, cara, os diferentes governos, né, e a União Europeia, que não é nem um governo, tipo um supragoverno, estão só violando a liberdade de expressão numa coisa básica, entendeu? Que é, cara, uma rede social que tá defendendo uma concepção meio americana, assim, de liberdade de expressão, né? Que é uma liberdade quase que absoluta. Só que, pô, você vai bloquear a rede inteira por causa disso? Os únicos países do mundo que bloqueiam o Twitter são países eminentemente autoritários, que é tipo a China, a Rússia, outras ditaduras aí, tipo Coreia do Norte, Tajiquistão, essas coisas, são os únicos que bloqueiam o Twitter. E mesmo assim, na maioria deles, meu entendimento é que você consegue acessar via VPN. Então, por exemplo, na Rússia, você consegue ter uma VPN e acessar o Twitter de qualquer maneira. A China é um dos que você não consegue. E aí, por que no Brasil especificamente isso é contencioso? Porque, cara, se o Brasil bloquear o Twitter logo de cara, você vai dar um argumento fortíssimo de que o judiciário, ele tá, de fato, cerceando a liberdade de expressão, que é um dos pilares para uma democracia. Então, não seria inadequado você falar que o judiciário está atuando contra a democracia. Então, no Brasil, o que aconteceu foi que o Elon Musk meio que botou a bola na quadra do Supremo. O que eu imagino que vai acontecer vai ser, o Supremo não vai fazer nada. Ele vai esperar, vai ver se na Inglaterra vão bloquear e se na União Europeia vão bloquear, o que seria bizarro também, assim. E se bloquearem o Twitter, o X, na Inglaterra e na União Europeia, eu acho que o judiciário aqui no Brasil bloqueia também. Sem bloquearem lá, eu acho que seria de uma ousadia, assim, extrema, porque ia botar o Brasil num grupo de países que é só ditadura, cara. Mas, por outro lado, esse discurso ressoa bem mais junto do imaginário, assim, brasileiro. Eu tenho visto o pessoal, especialmente o pessoal de esquerda, articulando da seguinte forma. Existe um multibilionário americano que está querendo manipular a opinião dos brasileiros de forma a atacar a soberania desse governo. Sim. Só que isso é muito idiota. Não, isso é uma narrativa extremamente conspiracionista, louca, assim. Isso, tipo, revela, é o que a gente sempre fala, né? Os lados espelhados do Bolsonaro e do Lula, né? Sim. Que isso é uma teoria da conspiração, total. Absolutamente. Entendeu? E não é como se não tivessem bilionários estrangeiros influenciando coisa no Brasil. Por exemplo, o muito direitista maluco adora apontar tudo como sendo culpa do George Soros.
Só que o Jorge Soros, ele de fato financia várias ONGs de direitos humanos, de algumas pautas progressistas e tal, e tem atuação no Brasil, entendeu? Então, pô, você tá atacando o Elon Musk porque ele é um bilionário que financia causas de direita, sendo que nem é isso que ele tá fazendo, ele tá só impondo liberdade de expressão. Enquanto ao mesmo tempo, uma parte do seu movimento político é financiado pelo Jorge Soros, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não tô falando que o Jorge Soros ele é tão onipresente quanto alguns malucos aí na direita gostam de falar, mas ele de fato... É fato isso. É um fato que ele tem várias ONGs que ele dá dinheiro, etc, e tem pauta de esquerda. Não, ele Além forma disso, lideranças que trabalham em gabinete do STF, entendeu? Exato. Isso é fato. Além disso, quantos outros veículos de mídia não são também de famílias riquíssimas? Então a Globo é uma família de bilionários, bilionários brasileiros, mas bilionários que você poderia condenar sendo um cara de esquerda, porque a Globo, famosamente, ela cresceu pro gigante midiático que ela é hoje durante a ditadura, sendo conivente com a ditadura. Então, o Elon Musk, que é um bilionário baseado em foguete e carro de energia limpa, é condenável. Agora, o Jorge Soros e a família Marinho não é condenável. Tipo assim, claramente é um discurso que não é legítimo. A pessoa não está fazendo esses argumentos pelo mérito dos argumentos, é só tá fazendo um sofisma para defender a pauta política dela, entendeu? Mas é isso, cara, quem tá perseguindo isso é um cão fora da coleira, entendeu? Então, o que tiver que ser flexibilizado até esse discurso desaparecer dentro do Brasil, vai ser flexibilizado. Mas eu também acho que o grau de apoio desse ministro do Supremo Tribunal Federal também, ele já esteve mais forte no passado, porque a Folha de São Paulo, que é um dos top 2 mídia no Brasil, eu diria que os principais é a Globo, mais televisão do que o jornal propriamente, e a Folha. O principal é o jornal. Exato, é o principal jornal. Está publicando várias matérias contrárias a esse ministro. Eles estão publicando essas coisas do Glenn Greenwald vazando comunicação interna, vazando as violações da lei que ele fez. Além disso, já vi mais de um editorial. Editorial, para quem não sabe, é quando você tem um mecanismo de mídia que publica artigos escritos por outras pessoas. Então, por exemplo, o Leandro Carnal, ele tem uma matéria que ele publica semanalmente, ou de 2 em 2 semanas, na Folha de São Paulo. Só que o Leandro Carnal não é um funcionário da Folha, sabe? Agora, então, nem tudo que você vê na Folha é literalmente a opinião da Folha. Agora, o editorial é a opinião, sacou? Já vi editoriais da Folha de São Paulo criticando as ilegalidades desse ministro, entendeu? Então, cada vez mais está ficando complicado. Então, por isso que eu acho que a tendência, e com esses vazamentos do Glenn Greenwald, etc., só fica pior. Então, antes, há anos atrás, quando começou o inquérito da fake news, só quem falava disso era a galera de direita mais... direita zona mesmo, a galera que assina Brasil Paralelo, acompanha o Figueiredo, esse pessoal aí no Twitter. Agora já tá meio que, cara, todo mundo na sociedade sabe que tem esse ministro no Supremo Tribunal Federal que toca uma coisa chamada inquérito das fake news, que pelo menos tem várias acusações de ilegalidade. Então a coisa piorou bastante, assim. Então eu acho que enquanto não rolar nada na União Europeia, etc., eu ficaria bem surpreso, claro que pode acontecer, mas eu ficaria surpreso de ver uma ação enérgica do tipo bloquear o Twitter no Brasil, sabe? Eu acho que dentro da comunidade jurídica também, a quantidade de advogados e pessoas que têm se assustado com a flexibilização das garantias do Estado Democrático de Direito por parte desse ministro tem aumentado. Tem pessoas que eu não imaginaria que criticariam isso, ex-professores meus, pessoas que eu conheço assim da vida, que hoje em dia já se manifestam com tranquilidade, dizendo que não que há uma ameaça em si para a democracia como modelo político no Brasil. Sim. Mas como as garantias estão, tipo, precedentes perigosos estão sendo estabelecidos e que isso vai sem... e que isso, tipo, só voa lá dentro da STF, né? Então, sim, é complicado. Pois é. Enfim, continuando as notícias do Brasil, o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, então, aquele negócio, os órgãos legislativos, eles têm vários meio que sub-órgãos dentre deles, e aí o Senado tem esse, que é a Instituição Fiscal Independente, é o Marcos Vinícius Pestana. Ele falou que a situação orçamentária no Brasil está gravíssima, com possível colapso fiscal em 2027 e 2026. Então, o que aconteceu é o seguinte, nos Estados Unidos também existe famosamente o Congressional Budget Office, que é um cargo dentro do Legislativo, que faz várias contas para ver como está a situação fiscal no país. Por quê? Porque o Legislativo é quem aprova o orçamento do Executivo. Então, o Legislativo tem que saber mais ou menos quanto dinheiro tem, qual é a projeção dos gastos obrigatórios, etc., para poder aprovar um orçamento que seja realista, né? Porque se você aprovar um orçamento muito caro, tem várias consequências horríveis para a economia do Brasil. Enfim, o que ele falou?
Ele falou que o novo arcabouço fiscal, feito pelo Lula, ele está contribuindo muito para a piora da situação fiscal do Brasil. Por quê? Porque ele volta a vinculação do mínimo constitucional para saúde e educação e porque ele tem a política de valorização permanente do salário mínimo. E para quem não sabe, o salário mínimo ele meio que indexa vários gastos do governo, sabe? Então, por exemplo, a previdência do INSS era baseada em número de salários mínimos, entendeu? Então, antigamente as pessoas contribuíam um certo número de salário mínimo para depois ganhar um certo número de salário mínimo também. Então, você valorizando o salário mínimo, você acaba valorizando o quanto as pessoas recebem do INSS. E aí, o que ele falou foi que isso adiantou um eventual crise fiscal grave no governo federal. E o que ele falou foi que em 2027, se nada mudar, vai ter um estrangulamento das contas. Então, basicamente, não vai ter dinheiro para o governo federal gastar nos programas de governo propriamente ditos. Então, todo o orçamento do governo ele já vai estar pré-determinado a ser gasto em programas como Previdência, entendeu? Tá comprometido. Exato, já está comprometido. Então, só para galera que talvez não saiba, o governo federal ele tem vários compromissos de gasto que ele tem que fazer. O exemplo mais óbvio e também o maior e o mais relevante é a Previdência. Então, se você eleger um presidente agora, imagina, você elege o Javier Milei no Brasil. Ele não pode simplesmente acabar com a previdência de todo mundo, porque esse gasto ele já está pré-determinado, sabe? Não é discricionário o presidente mudar, nem o Congresso ele pode mudar, é bem complicado você mudar esse tipo de coisa. E o que o Marcos Vinícius Pestana está dizendo é que em 2027, basicamente todo o gasto do governo vai ser nesses que já estão comprometidos, entendeu? Então, ele... Entra salário de funcionário público federal, entra projeto, destinação taxativa para a área de saúde, para a área de segurança federal, também a nível federal, deve ter repasse de verba também para os membros da União, etc. Então já vai estar tudo... 100% do valor que vai estar disponível já vai entrar comprometido. Então, qualquer imprevisto já vai se tornar endividamento, né? Exato. Ou emissão de moeda. Exato. E além de imprevisto, as coisas que os políticos fazem questão de fazer como presidente, também não vai ter dinheiro para fazer isso. Então, por exemplo, obras públicas não é gasto comprometido. Obra pública você tem que ir lá e querer gastar. Então, as rodovias, enfim, qualquer tipo de infraestrutura, você só não vai ter dinheiro para gastar, entendeu? Fazer investimento em... sei lá, saúde, educação, etc., não vai ter dinheiro para fazer essas coisas, sabe? Não vai sobrar para nada. Não vai sobrar para nada, E fora, e quando eu falo em imprevisto também, é porque tem várias formas do orçamento público ser inflado, assim, os próprios parlamentares, a gente comentou isso semana passada, os próprios parlamentares até outro dia, e provavelmente em breve poderão voltar a demandar suplementação orçamentária para município, para estado, porque... Cara, as coisas acontecem, entendeu? E Sim. dinheiro disponível também é dinheiro girando, né? O dinheiro que está na máquina pública, ele não está estagnado, não está entrando, a menos que você seja o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, o dinheiro que entra na máquina pública, ele tem um giro também, né? Sim, exato. E aí, enfim, aí tem alguns números do estudo feito pelo órgão do Senado, que os benefícios previdenciários passariam de 17 bilhões em 2025 para casa dos 170 bilhões em 2034. Abono salarial de menos de 1 bilhão para mais de 6 bilhões por ano, isso que eu tô falando, entendeu? Seguro-desemprego, de 8 para 22 bilhões. Benefício de prestação continuada, de menos de 1 bilhão para mais de 30. Ações e serviços públicos de saúde, de 11 para 75 bilhões. Então, no total, passaria de 39 bilhões para mais de 300 bilhões, entendeu? Então, isso basicamente comeria todo o gasto discricionário do Brasil. E outra coisa que o Marcos Vinícius Pestana falou também é que, cara, o que o Haddad está tentando fazer agora para remediar a situação fiscal é aumentar a receita. Então, o Lula, ele amplamente tem o programa de governo de minimizar o corte de gasto, sabe? E fazer investimentos públicos, etc. Só que a situação já está complicada. Já esses gastos já pré-comprometidos já estão muito altos e está deixando pouca margem para o governo brincar ali, fazer um investimento deles, etc. Então, o Haddad está falando, beleza, eu não posso cortar gasto, vou ter que aumentar a receita, está aumentando o imposto. E aí o Marcos Vinícius Pestana falou, cara, só aumentar imposto não vai dar. E não é nenhuma questão de que só cortar gasto dá. Você tem que fazer os dois. Você tem que cortar gasto e aumentar imposto. Ou seja, você é brasileiro que provavelmente acha que os impostos já estão muito altos, porque eles de fato estão muito altos, e você não vê para onde esses impostos estão indo, porque de fato a gente não vê. Então, uma coisa que a gente discute muito cara, o Haddad ele está aumentando imposto em muita coisa, e
Então, sei lá, os exemplos famosos é importação, etc. Pô, brusinha da Shine. E aí, para onde esse governo, para onde essa grana tá indo? A gente não consegue ver nada. E o ponto é, tá indo para melhorar a situação fiscal para eventualmente custear esse tipo de coisa, sacou? E dar uma margenzinha pro Lula conseguir investir o dinheiro. Então, tudo isso resumindo para falar o quê? Cara, prepare-se para os próximos anos ter que ter de novo discussão sobre reforma da Previdência, reforma tributária, diminuição de outro tipo de gasto. Então, outra coisa que o governo federal está diminuindo o gasto agora é em educação superior. Tá atrasando o reajuste, fazendo um monte de coisa para diminuir o gasto em educação superior. E você vê os professores de universidade, etc., e os alunos também, ficando chateados com isso e fazendo protesto. A estrutura da universidade já está... A estrutura em si, né? Os salários estão sempre em dia, óbvio, né? Mas a estrutura em si já está muito defasada, assim. Então, por quem conhece gente que está na universidade, por quem estudou em universidade pública, cara, já dá para ver que se o orçamento baixar muito mais, a qualidade do serviço vai chegar num patamar não operacional, né? A universidade pública não vai ter orçamento para disponibilizar para sua manutenção, pintura, custos básicos, infraestrutura, serviços terceirizados, né? Segurança. Ou então você vai ter limpeza. que, cara, fazer cortes do tipo nunca antes visto no Brasil, entendeu? Então, demite metade de pessoas de vários departamentos aí, vai cortando pessoal, porque para quem não sabe, você demitir servidor público é uma coisa extremamente difícil. Mas o ponto é, cara, a gente já teve uma reforma da Previdência nos últimos 10 anos e foi contenciosa politicamente. A gente tem que fazer outra, entendeu? Porque a Previdência Social é o maior gasto desses pré-comprometidos no Brasil por amplíssima margem e é no mundo inteiro. E a perspectiva é piorar muito, porque a situação demográfica do Brasil, do mundo inteiro, mas do Brasil especificamente, ela é horrível, entendeu? Não, eu acho engraçado que ao mesmo tempo que a população envelhece, ela também tem menos filhos, né? Então, como é que era a Previdência Social antes da Previdência Social? Eram mecanismos orgânicos de solidariedade. Então, você tem filhos que tomam conta de você na velhice, ou você tem sobrinhos, ou netos. Exato. Isso não vai existir mais daqui a, sei lá, 10, 20 anos. A quantidade de idosos sem filhos, sem relações sociais, assim, que possam prover por eles, assim, na idade mais avançada, só não vai existir, entendeu? Então, o governo vai ter que ser o filho querido de todo mundo, sabe? Ou então o governo só vai ter que deixar um bando de velho passar fome, o que é uma coisa horrível, mas é uma possibilidade concreta. Por exemplo, eu, na minha vida, eu não conto com absolutamente nenhum tipo de previdência do INSS, Na entendeu? medida do possível, né? Mas eu conto que, cara, pra gente provavelmente tem Não uma vai chance ter. concreta de não sobrar absolutamente nada. Não vai ter. Então, Investe o que pode, né? a gente tem 25 anos, cara, se prepara porque provavelmente tem uma chance muito grande de, mano, não só a gente ser altamente taxado ao longo da nossa vida profissional, mas quando chegar a nossa hora de coletar os benefícios previdenciários, não sobrar absolutamente nada. Sim, eu já vejo nos Estados Unidos os caras falando que a democracia é um grande esquema de pirâmide de transmissão de verba de gente nova pra gente velha, né? Porque os custos lá de previdência dos Estados Unidos também são bizarros. Exato. E é uma coisa não reversível pelo voto. Primeiro, porque é uma coisa atroz, né? Tipo assim, não, a gente vai ter que piorar assim, muito a qualidade de vida de um bando de idosos, né? E quebrar uma promessa também, porque essas Exato. pessoas foram prometidas que elas contribuíram o imposto a vida inteira porque na velhice você recebeu um INSS. Exato. A questão é que, cara, a conta não tá fechando, entendeu? E a tendência é que a conta piore também com o tempo. Então a gente vai ter que ter aqueles debates desgastantes e que são politicamente muito exigentes, né? Então o governo que tiver a lidar com isso, ironicamente, 2027 um ano após o encerramento deste mandato, né, atual, ou seja, o próximo presidente da República, já vai começar com uma porrada nas costas, entendeu? Exato. Quebra do cacete para poder baixar a pensão dos outros e diminuir o salário de funcionário público, né? Exato. Mas eu acho que vale a pena a gente deixar claro quão grave a situação realmente é. Então, não imagine que a gente vai ter que fazer mais uma reforma da Previdência igual a última. Não. Para realmente resolver o problema, você ia precisar de uma reforma da Previdência, tipo, cara, chama os caras mais liberais que o Paulo Guedes conhece, pede para eles fazerem um plano, e aí vê o plano deles e você vai ver, caraca, muita gente vai ficar sem benefício. E fala, tipo, deixa 5 vezes mais draconiano. Esse é o nível da coisa, vai ser uma mudança meio que no pacto social do Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, todos os países ocidentais eles têm programas de previdência e a perspectiva desse tipo de coisa é acabar. Então vai ser um retorno
pro que era a relação entre o governo e a população economicamente o anterior, assim, à Segunda Guerra Mundial. Então, uma coisa que não tem nenhuma pessoa viva que viveu o tipo de coisa que a gente provavelmente vai ter que retornar até chegar à nossa velhice, entendeu? Então, se preparem, quem puder, guarda dinheiro, né, investe com consciência, não abandone sua família, mantenha-se apegado às tradições de quem veio antes de você, Sim. Tenha filhos para contribuir para a situação. E esteja preparado para provavelmente trabalhar até o dia da sua morte, entendeu? Como um bom judeu faria, né? De novo, Exato, um abraço exato. pro Silvio Santos, que trabalhou até os 91 anos, né? Então Sim. não é nada que ninguém não possa fazer. Né? E antes de vocês falarem, vocês são malucos, literalmente o meu plano é esse, entendeu? Foi o que eu falei, eu não conto com absolutamente nenhum tipo de previdência do governo e eu conscientemente tento fazer empreitadas profissionais que me permitam trabalhar até 80, 90 anos, entendeu? Nem que seja ser só um velho enchendo o saco das pessoas. Mas, Sim. igual muitos falavam que o programa do Silvio Santos tinha virado. Exato. Então, é isso, cara. Sempre que você puder. E é isso. Se você quiser compartilhar com o esquema de pirâmide, eu não tô falando pra você fazer isso, tá? Mas existem formas de você também resgatar valores do seu FGTS. Um deles é você comprar o seu próprio imóvel. Então, pra galera que é muito contra imóvel, é uma forma de salvar o dinheiro do FGTS. Então, fica a dica aí. E no mês do seu aniversário também você pode sacar o seu aniversário. Não contribua para a previdência do governo. Exato. E aí, a última notícia, né, que é, enfim, o quarto quadro sempre é mais de discussão social e tal, que é, de certa forma, relacionado ao colapso das contas públicas do Brasil. Não, esse episódio está meio triste, assim, né? Sim. Tá bem... Tá bem triste mesmo. É o concurso nacional unificado que rolou esse final de semana, né? Isso, a classe de mandarins do governo federal brasileiro pôde agora, né, vai ser renovada nesse ano e no ano que vem também parece que tem um déficit bem grande de funcionários públicos. Então explica aí o que é o CNU para quem por acaso não saiba. Cara, o CNU foi um agrupamento, né, de várias vagas. Tipo assim, teve uma grande drenagem de vagas ao longo do governo do Bolsonaro, por conta da pandemia também. Muita gente que eram funcionários públicos extremamente velhos se aposentaram para poder ficar em casa. Então abriu uma quantidade muito grande de vagas em áreas muito diversas do governo federal. Exato. E o Bolsonaro também, ele tentou fazer o menor número possível de concursos. Exatamente. Então, por exemplo, tem coisas como no Rio de Janeiro, sei lá, o BNDES, ele não fazia concurso desde a Dilma, sacou? Agora o BNDES está fazendo concurso, mas não é pelo CNU. Só que a mesma lógica se aplica a vários outros cargos públicos. Não, você não tem noção da quantidade de lugares onde você pode trabalhar dentro do governo federal. Então, isso foi até uma medida de eficiência e de custos, né? Porque se você fizesse... Sei lá, cara, tinha uma quantidade ridícula Milhares, de vagas, né? De milhares de diferentes nichos de vaga. Se você organizasse concursos, cada autarquia, ou cada ministério, ou cada, sei lá, sociedade de economia mista, promovesse o seu próprio concurso, ia ser extremamente custoso. Então o governo federal falou, vamos fazer uma grande renovação, vamos fazer um provão só, num dia só também, uma coisa bem simples, aí entrou tudo. Aí entrou o pessoal que só tinha ensino médio, entrou arquiteto, engenheiro, advogado, contador, a cabeçada fez, eram 2 milhões de pessoas para fazer esse concurso também, né? O que mostra um pouco do que a prioridade do nosso país, né? Tipo, literalmente 1% do país fez essa prova. Na verdade, 1% não fez, 1% se matriculou, teve 50% de falta também, então isso mostra também um pouco do perfil do brasileiro, o seu compromisso com as suas escolhas de vida. A prova teve... O comentário geral da prova foi que era uma prova que estava nivelada por baixo, né? Então vai ser aquele tipo de concurso que todo mundo consegue fazer a prova, mas você vai ter que, tipo, basicamente gabaritar para ser a pessoa escolhida. Esse não é uma boa metodologia para você separar o melhor do pior, né? Exato. Então não tinham questões difíceis. Tipo, coisas que você olha assim e fala, cara, eu tenho a menor ideia do que isso pode ser, isso não aconteceu. Exato, porque quando você tá querendo distinguir entre o cara que tirou 99 e o cara que tirou 98, Sim. Provavelmente é só sorte, entendeu? Tipo, Seria melhor se você tivesse uma questão difícil que realmente separasse o cara que é excepcional do cara que é muito bom. Exato. Então vai ser uma coisa mais de metodologia, estratégia também. Tudo foi feito no mesmo dia, uma prova de manhã, uma prova de tarde, com um intervalo bem largo no meio para almoço, que também transformou o negócio, gerou muitas críticas em relação a ter se tornado uma prova de resistência, né? Ficou uma prova que literalmente... O nego sempre fala essa babaquice aí de prova de resistência. Eu acho isso meio ridículo. O Enem é 5 horas também, não é prova de Mas você não resistência, pausa, pô, parceiro. Você não pausa, cara. Eu sei, pô.
Pô, galera não consegue se concentrar por 5 horas, pelo amor de Deus, entendeu? Não, mas a parada foi um intervalo no meio. Muita gente reclamou porque muitos locais de prova também não tinham estrutura pra providenciar o almoço. Então, o cara foi fazer lá onde o Judas perdeu as botas, não tem nenhum lugar pra almoçar. Pô, já aproveita pra começar uma dietazinha de jejum intermitente, Exato. Então, pô. você fazer a prova Mobral do governo federal, uma vaga que você nem tem direito o que é, porque também as vagas eram tipo um bando Sim. de coisa assim, muito extremamente aleatória dentro da administração pública, você nem almoça. Pô, é isso, tu já engata o jejum intermitente, que aí quando você virar funcionário público, você vai ficar indo no futevôlei, Exato. vai botar o bronze em dia, vai ficar shapeado, Sim, meu irmão, já tá começando o projeto servidor público ruim. Entendeu? Então, muita gente também criticou a prova, só comentários gerais sobre a prova, né? Aí também algumas pessoas criticaram dizendo que a prova tinha um viés de esquerda, o que não ficou claro, né, nas provas, nas questões que apareceram, né, as coisas que as pessoas comentaram, mas sim, a prova tinha um viés constitucionalista de direitos humanos. Então, se você acha que a prova foi de esquerda, você provavelmente também deve achar que a Constituição Federal foi de esquerda. Então, eu não acho que o governo federal saiu do seu caminho, da sua competência, para tornar um processo ideológico a prova. Exato. Também. É igual o Enem também. A redação ela costuma ser como melhorar a questão de sustentabilidade, Sim. como dar mais direito para quem é deficiente, esse tipo de coisa. Acaba sendo umas preocupações meio que você poderia dizer que são de esquerda, mas é porque esse é o tipo de preocupação social de dar mais direito que está na própria Constituição, né? Então, Mas assim, é isso, entendeu? Esse é a moldura onde a gente joga, sabe? Não daria para fazer uma redação sobre liberdade econômica. Seria esquisito, né? Ou porque as cotas deveriam acabar, sabe? Isso não teria o ethos, né? o sentimento geral da nossa Constituição. Então, isso vai estar presente em todo concurso público que você fizer. Esse foi o primeiro concurso público de muita gente. Então, acho que muita gente se chocou, se surpreendeu com isso. Mas essa é a natureza das coisas, entendeu? Mas, enfim, o que a gente queria falar, basicamente, principalmente, é por que a procura por esse concurso foi tão grande, né? Então, assim, existem várias formas de você enxergar o porquê, né? Você pode ser mais cínico, né? Falar que é o amor pelo serviço público. Existem homens públicos no Brasil, pessoas que querem proporcionar o melhor para esse país. É uma possibilidade. Tem gente que pode falar também da estabilidade das carreiras, mas, cara, a verdade é que, para quem olhou lá a especificação de cada vaga, os salários eram ridiculamente altos, entendeu? Então, os incentivos estão postos para a sociedade brasileira de uma forma que nenhum garoto jovem tem como ambicionar uma profissão melhor do que ser um funcionário público. Exato. Eu me lembro lá, eu sou engenheiro de formação, tinha salários postados que eram na casa dos 20 mil reais, entendeu? Então você, como jovem engenheiro recém-formado, poderia estar estudando para esse concurso, passar lá para trabalhar no IBGE, sei lá onde, e sair ganhando 20 mil, que é tipo, mano, é absurdo. Eu não conheço um amigo meu da engenharia UFRJ que saiu da faculdade ganhando perto de 20 mil. As pessoas que saíram ganhando os melhores salários eram na casa de 10 mil, 11 mil, só que já era, tipo, mano... Raro, né? Raro. E é aquela pessoa que, mano, entrou no melhor emprego possível, saindo da UFRJ, que é uma das melhores universidades de engenharia do Brasil, vai trabalhar numa empresa extremamente conceituada, que a pessoa vai ter que trabalhar muito assim, então bota 60 horas por semana aí, e ainda vai ter uma pressão constante de estar performando, uma possibilidade de ser demitido, isso para o cara ganhar 11 mil. Agora, no concurso do CNU, você faz uma provinha lá, vai trabalhar no IBGE ganhando 20 mil, que isso, mano? Sendo que você vai trabalhar, 8 horas se você quiser, porque na verdade você pode trabalhar menos do que isso, você não vai ser demitido em hipótese alguma. Extremamente difícil, né? Exato. Cara, a conta não tá fechando, entendeu? Os incentivos para a sociedade brasileira, para a juventude brasileira, para as pessoas que estão ascendendo a classe profissional agora, é péssima, porque, cara, você vai contribuir muito menos para a sociedade sendo um funcionário público mais ou menos assim, do que você contribuiria sendo uma pessoa que, cara, dedica trabalho pra cacete, estudo, blá blá blá, pra tentar fazer uma empresa ou trabalhar na empresa de outra pessoa pra efetivamente gerar valor econômico, entendeu? Pois é, então tinha cargos também lá, tipo especialista regulatório, cara, pra trabalhar na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. É um órgão pequeno, né? E pra você ser um cara que trabalha com as leis que regem os barcos e os navios nos rios e nos mares do Brasil. Cara, 21 mil reais, cara, isso não é real, assim. A realidade da profissão, pelo menos uma vaga aqui, que era razoável para, por exemplo, advogados. Cara, advogados não recebem isso até o final das suas carreiras, entendeu? E isso se você abrir o seu escritório, ou se você se tornar sócio de um escritório grande, você consegue
começar a bater nesse patamar de renda. Então, Agora, um advogado ganhar 20 mil antes de 35 anos é praticamente impossível. Impossível. Eu não vi, né? De repente, a faculdade eu estudei não era tão assim, né? Sim. Não sei, mas... eu acho que não existe, cara. O salário, inclusive, a renda média do advogado hoje em dia é 4, 5 mil reais, cara. Exato. Então, por que o governo tem o interesse em pagar 4 vezes mais, sabe? Eu acho que a única resposta possível é que um funcionário público bem remunerado, ele está menos propenso à corrupção. Mas... Só que a remuneração já tá fora da realidade do Brasil, Já, entendeu? muito, tipo, cara, você podia literalmente diminuir os salários pela metade, que ainda ia continuar fazendo sentido, entendeu? E era uma excelente oportunidade para o governo federal enxugar a máquina, mas ele decidiu expandir a máquina. Então, Exato. eu imagino que esse é o salário que pessoas de carreira dentro desses órgãos têm também, Sim, entendeu? com certeza, pô. Então, era uma excelente oportunidade para dar uma enxugada um pouco no funcionalismo público, regular melhor os incentivos para os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, né? Sim. E, cara, proporcionar um ambiente de mais negócio mesmo, mais meritocrático e mais austero, assim, que é um desafio que o Brasil vai ser confrontado nos próximos anos, né? Exato, foi o que a gente falou, as contas públicas não vão fechar. E aí você tá admitindo uma classe gigantesca nova de Marajá ganhando salário, mano, tipo, 4 vezes maior do que o que ganharia no setor privado. E eu não tô exagerando, o que eu falei foi, você tinha cargo lá do IBGE ganhando 20 mil, e eu comparei com o nego ganhando 10 mil, só que as pessoas que eu tô falando são as melhores pessoas que arranjaram os melhores empregos. A grande maioria que se formou lá na engenharia UFRJ, e olha que engenharia de UFRJ é uma parada que, pô, meio de elite, assim. Cara, sai da faculdade ganhando 5, 6 mil, entendeu? Pois então, pra nós, assim, que a gente entrou na faculdade no governo Temer e se formou basicamente no final do governo do Bolsonaro, que não tinha concurso público, não lembro de ninguém falando de concurso público. A galera que está se formando agora, eu imagino que já... Quer dizer, direito é um pouco diferente, né? Mas pelo menos na engenharia não tinha ninguém, absolutamente ninguém falando de concurso público. E pra galera que está se formando agora, é tipo, pô, você realmente vai querer se ferrar trabalhando 14 horas por dia no mercado financeiro, quando você pode virar um marajá do IBGE, entendeu? Sabe? Os incentivos são horríveis, assim. O direito já é completamente pervertido pela lógica do concursismo, né? Então, Só que o direito é meio que inevitável, né? Porque você precisa de um juiz público, do defensor, do promotor, etc. Total. E acho que ser advogado dificilmente vai pagar mais do que a carreira de juiz. A lógica pro direito é separada, né? Eu acho, porque, enfim, não tem como ter uma dimensão privada na maior parte das funções, né, do direito. Mas mesmo assim, né? Só combustível para pensamento, mais para as outras vagas mais para as outras carreiras, né? Sim. Eu tô falando porque eu comentei mais sobre o cargo por ser um cargo pequeno, né? Um cargo regulatório, assim, você, tipo, tu vai fazer um meio de campo entre quem desenvolve a atividade empreendedora e o ministro, né? Tu vai dar pareceres baseados nos códigos lá, então, ganhando 20 mil reais... Sabe, um analista regulatório numa empresa normal não ganha isso, não ganha nem perto disso. Não ganha nem perto, vai ganhar tipo 5, 6 mil, entendeu? Exato. Se tanto, né? Exato. E aí, e pra esse cara eventualmente ganhar mais do que 20 mil, ganhar mais do que 30 mil, ele vai ter que ralar muito, assim, né? Ele vai ganhar lá pros 30, 40 anos se o cara conseguir ser bem sucedido, entendeu? Não, exato, e tem várias coisas que podem acontecer no mesmo caminho que só pode colocar esse cara pra fora da carreira, né? Tipo, sim. Só pode ser demitido. E aí é isso, né? Você acaba criando um incentivo pra pessoa que trabalha no setor privado, que é o seguinte, você vai ganhar menos, você vai estar sobrecarregado com uma carga tributária, você tem que é literalmente isso, você vai pagar muito imposto, você tem uma previdência social que não vai existir, tudo isso meio que para sustentar esse cara que vai ganhar um salário estratosférico, que vai trabalhar muito pouco, que é impossível ele ser demitido, e ele ainda tem a previdência pública dele, que... Que essa aí ninguém mexe. Exato, que aí ninguém mexe. Então, tipo, cara, no Rio de Janeiro já tem levemente esse problema, assim, que é muito funcionário público. Então... A maioria das pessoas que mora na Zona Sul, eu diria que principalmente na Zona Sul, né, que é a região da cidade que é mais rica, assim, mas é mais tradicional, né? Então, tipo, em geral, a galera que ganhou dinheiro com coisa empresarial mora mais na Barra. Na Zona Sul, a galera que tem um dinheiro um pouco mais de família, mas não é ricaço, sabe? A galera tem funcionário público na família, entendeu? Então, isso já acontece. Você tem uma elite de funcionários públicos no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não é um exemplo de cidade que o resto das cidades do Brasil deveriam querer se tornar, entendeu? E aí a tendência é que o Brasil inteiro, a economia fique, tipo, Rio de Janeiro usada. Isso é péssimo, sabe? Péssimo. E a natureza própria dos empregos, a gente falou mais sobre pessoas que estão dispostas a trabalhar para os outros, mas
Por exemplo, o pessoal que é micro e pequeno empreendedor, e eles são responsáveis por mais de 90, com certeza mais de 90% das vagas de emprego. Cara, quantos micro e pequeno empreendedores estão tirando 20 mil reais por mês? Possível. É impossível, entendeu? É quase impossível, né? Eu não vou dizer que é impossível, mas é extremamente difícil o cara tirar 20 mil limpo de dentro do negócio dele sendo um microempreendedor, cara. Então, qual é o incentivo que o cara tem para ser um pequeno empresário no Brasil também, né? Sim. Somam-se todos os outros intempéries, as complicações das taxas, né? O preço do aluguel, para você se realmente sediar um local num lugar competitivo. Os encargos trabalhistas. Insegurança jurídica que você tem que passar também. E ainda pode acontecer uma pandemia, tem riscos que você pode não ver de onde acontece, entendeu? Exato, na pandemia nenhum funcionário público perdeu o emprego. Exato. Muitos micro e pequenos empresários Quebraram. faliram, né? Ou foram obrigados a fechar seus negócios. Então, cara, para atividade empreendedora mais básica, assim, né? Geralmente quando as pessoas falam em negócios, Sim. Os empresários ganham muito, tá? Alguns. Uma minoria absoluta dos empresários é extremamente bem sucedida. Mas o grosso, cara, da classe empresarial não está muito acima do pipoqueiro, entendeu? Sim. São pequenos comerciantes, sabe? Exato. São pequenos negócios. E eu acho engraçado como que a galera de esquerda tem muito essa pauta de você tem uma classe que meio que tá oprimindo a outra e tá tomando para si recursos da sociedade que deveriam ser distribuídos de uma forma mais ampla. Cara, cada vez mais... Meu irmão em Cristo, você descreveu um funcionário público. Exato, cada vez mais a classe que meio que oprime as outras classes e toma para si recursos econômicos que deveriam ser das outras no Brasil é de funcionários públicos, entendeu? Então, enfim, eu entendo porque que a galera de esquerda não quer criticar, porque no fundo, boa parte das pessoas de esquerda, elas não vão ter ódio do cara que ganha 20 mil, elas vão ter ódio do cara que ganha, tipo, milhões, entendeu? Só que isso é quase ninguém, sabe? Tipo, não faz realmente impacto nas contas públicas da nossa sociedade. Agora, você ter dezenas e centenas de milhares de pessoas ganhando 20 mil quando elas deveriam estar ganhando 5, isso sim tem um impacto de tirar recurso seu através de imposto e passar para essas pessoas. Então, se eu fosse um assessor econômico aí do próximo Michel Temer, que vai vir para fazer a próxima reforma da Previdência e a próxima reforma administrativa e a próxima reforma fiscal... Achei que você estava prevendo o impeachment. Não. É porque, tipo, o Temer meio que foi o cara que entrou para fazer as reformas que precisavam ser feitas, né? Sim. Vai ter que surgir uma nova pessoa igual a ele, tipo, de qualquer maneira. Eu focaria em... Cara, esse negócio de funcionário público tá insustentável. Tipo, tem que passar uma PEC ou faz o que é necessário ser feito para que você possa demitir funcionário público, reduzir salário, cortar benefício, porque, cara, só é bizarro, entendeu? E, tipo, mas passar uma PEC seria muito difícil. Mano, não tem jeito. O Marcos Vinícius Pestana falou que em 2027 o negócio vai explodir, entendeu? E o grande ponto é, se em 2027 o mínimo for feito, você só tá empurrando com a barriga um problema pra... você resolveu 2027. 2034 vai ter o mesmo problema de novo. E o problema aumenta, né? E o problema só vai cada vez aumentando mais. O choque vai ter que ser cada vez mais radical se a gente não tiver mudanças substanciais, né? Não só como a gente enxerga a nossa sociedade, mas e como são nossas prioridades na vida, mas também o que a gente espera do governo, do Estado. Então, vai se preparar. Acho que quase a mensagem final, né, desse episódio cara, vai se preparando psicológica e também das suas decisões de vida para um futuro que é bem diferente do hoje, assim. Exato. E, enfim, eu não tô falando isso para querer desmotivar a galera a tentar virar servidor público e tal. Individualmente para sua vida é uma coisa que faz muito sentido, porque, cara, você ganha bem, você tem certa segurança no seu emprego, então as suas chances de poder criar uma família com tranquilidade é muito melhor. Então eu não quero desencorajar ninguém, eu só quero deixar claro como que isso tem um custo para... A sociedade está querendo fazer isso, tem um custo que vai ter que ser pago e a gente está olhando aí para as próximas décadas de pagar esse custo. Então, fica ligado também. Mas é isso, pessoal. Se inscreve no canal se você gostou. Isso. Pra galera que gosta do Novos Clássicos Show, a gente botou uma entrevista com o André Monteiro, que é um candidato a vereador do Rio de Janeiro, ex-policial do BOPE, tem 28 anos de experiência no BOPE. Trabalhou com administração pública em segurança, educação, então... Exato. E aí a gente discutiu com ele... Cara, o que ele acha, como ele diagnostica os problemas em segurança pública e educação no Rio de Janeiro e no Brasil, e o que ele faria para resolver no âmbito de vereador. Então, para quem gosta de Novos Clássicos Show, vai gostar da entrevista, então recomendo lá no nosso canal Novos Clássicos dar uma conferida. E fora isso, segue a gente no Instagram também, que é Novos Clássicos _UFC. Isso aí, muito bom. Dessa entrevista aí, dessa vez,
fui eu, não se assustem, na próxima já é o Pessoa. Exato. Mas é isso, Valeu. pessoal. Um abraço.